Fala pessoal, esse é o canal Pirei na Matemática, eu sou o professor João e nesse vídeo estarei resolvendo a questão de número 48 da Universidade Federal do Paraná, do vestibular de 2017. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever para contribuir com o meu trabalho aqui no YouTube. Vamos lá então? A figura ao lado representa o quadrilátero do plano cartesiano, delimitado pelo eixo das abscissas e pelo gráfico das seguintes funções. Então nós temos a função f, a g e a x, vejam que são funções diferentes, né? São funções aqui do primeiro grau, todas elas. Nós temos a função f como 2x mais 4, que está variando aí no intervalo entre menos 2 e 1. Temos a função 19, que multiplica 2x mais 52, que está variando entre 1 e 10. E tenho a função aí h de x em relação ao 2 vezes 14 menos x, que está variando entre 10 e 14. Vocês podem perceber que aqui na função f de x ele está falando que o x pode ser menor ou igual a 1. E aqui na segunda também, o x pode ser maior ou igual. Vejam que eu tenho os dois casos. Se vocês aplicarem a função em qualquer uma delas, por exemplo, aqui se eu aplicar para 1 na f de x e na g de x, o valor vai ser o mesmo. Então aqui a gente não vai ter problemas em relação a isso, tá bom? Para a gente calcular a área, gente, a gente poderia fazer de formas diferentes aqui, né? Mas uma forma que eu gosto bastante de resolver é observar que quando eu tenho um polígono no meu plano cartesiano, e esse polígono, né, os seus vértices são pontos do nosso plano cartesiano, tem um jeito muito simples da gente calcular essa área conhecendo os seus vértices. Vejam que eu tenho um quadrilátero, então eu tenho 4 pontos, que alguns são conhecidos e outros eu tenho condições de conhecer as suas coordenadas. Vejam que a coordenada desse ponto aqui em relação a x é 14, em relação a y é 0. A coordenada deste ponto aqui em relação a x é menos 2 e em relação a y é 0. Vejam que este ponto aqui, a coordenada em relação a x é 10 e em relação a y eu vou ter que encontrar. E deste ponto aqui, a coordenada em x é 1 e a coordenada em y eu vou ter que encontrar. Então, a gente vai encontrar isso nesse exato momento, tá bom? Vejam que o que nós precisamos fazer aqui. Quando o meu x vale 1, eu posso utilizar aqui a função f, porque para x menor ou igual a 1. Então, vai estar dentro desse intervalo. Então, para f de x valendo 1, nós teremos lá f de 1 aplicado na primeira função, que é 2 vezes x, nesse caso, meu x é 1, mais 4. Então, 2 vezes 1, 2, mais 4, eu tenho 6. Portanto, a coordenada y aqui para x igual a 1 é 6. Se vocês aplicarem o valor 1 na g de x, também vai dar certo, vocês vão encontrar 6 da mesma forma, tá bom? E encontrando a ordenada lá do ponto com x valendo 10, vejam que eu posso usar ou a segunda função, ó, menor ou igual a 10, igual, ou x maior ou igual a 10. Eu vou utilizar, gente, tanto faz, né? Eu vou utilizar h de x, porque eu acho que ela vai ser mais rápida. Vejam que eu vou ter que fazer, então... Opa, coloquei o g. Aqui é h, né, que eu falei que ia usar. H de x é, nesse caso, h de 10. Então, onde tem x, eu vou colocar 10. Então, vai ficar 2 vezes 14 menos x, que nesse caso é 10. Então, vai ficar 2 vezes 14 menos 10, 4. Então, 2 vezes 4, 8. Portanto, aqui a coordenada dessa ordenada, né, desse ponto para x valendo 10 é 8. E aí, gente, tem um jeito bem legal de achar a área de polígonos, né, quando eu conheço os seus vértices no plano cartesiano, que a gente faz uma espécie de determinante que funciona da seguinte forma. Então, eu vou colocar a área é igual ao meio, eu vou colocar uma barrinha como se fosse de determinante, e a gente vai fazer uma volta completa pelos pontos do nosso polígono, pelos vértices, e vai retornar até o primeiro ponto onde a gente saiu. Não interessa o ponto que você vai começar, certo? Vamos supor que eu vou começar com esse ponto aqui. Então, eu vou colocar as coordenadas dele aqui, ó. 1 e 6. Vou distribuir elas ali na forma de coluna, nessa ordem. Depois, eu vou seguir aqui no sentido horário, mas se você quiser, poderia ir no sentido anti-horário também. 10 para x, 8 para y. Depois, eu vou aqui para o próximo, que é 14 para x e 0 para y. Depois, eu vou aqui para o meu último ponto, que é menos 2 para x. Opa, tinha perdido minha caneta aqui. Espera aí. Aqui. É menos 2 para x e 0 para y. E aí, lembra que eu falei? Eu cheguei no último ponto.
Mas o último valor que eu coloco aqui nessa espécie de determinante, como eu mencionei, vai ser o ponto que eu coloquei no início. Nesse caso, é o ponto de coordenadas 1 e 6. Beleza? Agora, a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Deixa eu só apagar aqui esse traço que eu fiz sem querer. A gente vai fazer o seguinte. Lembra que eu tenho meio dentro desse módulo. E aí eu vou fazer aqui o produto das diagonais da esquerda para a direita, positivo. Então, 1 vezes 8, 8. Mais 10 vezes 0, 0. E 14 vezes 0, 0. Menos 2 vezes 6 vai ficar menos 12. E agora eu vou fazer a volta ali negativa. Beleza? Então vai ficar assim, ó. 10 vezes 6, 60. Só que vai passar para cá, menos 60. 14 vezes 8, pensa lá, ó. 10 vezes 8, 80. E 8 vezes 4, ou 4 vezes 8, nós temos 32. Então, 80 mais 32, eu tenho menos 112. Então, menos 112. Aqui, menos 2 vezes 0 vai dar 0, e 1 vezes 0 vai dar 0. Então, é isso que nós temos aqui até esse finalzinho. Tá bom? Então, agora a gente só vai resolver aquela matemática básica que está ali dentro. A nossa área é igual a meio que multiplica. Ficou 8 mais ou menos 12, então 8 menos 12 vai ficar para nós aqui menos 4. Daí ficou menos 60 com menos 112, fica menos 172, tá bom? Tudo isso igual a meio, que multiplica aqui no módulo, menos 4 com menos 176, nós temos, menos 72, menos 172, nós temos menos 176. Como isso aqui tem que ficar positivo, né? O módulo disso é 176, então vai ficar 176 dividido por 2. Portanto, a nossa área é igual. Quanto que é 176 dividido por 2? É exatamente a 88 unidades de área nesse caso. Beleza? Portanto, a nossa alternativa correta para a área desse quadrilátero, conhecendo seus vértices, é a letra B, 88. Como eu mencionei, vocês poderiam fazer de outra forma. A outra forma era dividir em um triângulo, um trapézio e um outro triângulo. Daria certo da mesma forma. Mas eu gosto muito de usar esse jeito que eu mostrei aqui para vocês agora, porque dependendo da figura, nem sempre eu consigo subdividir ela em figuras para nós conhecidas. Nesse caso, seriam 2 triângulos retângulos e um ali, um trapézio em que eu conhecia a sua altura e as suas duas bases. Então, fica a critério de vocês, mas é muito importante que essa formulazinha aí que eu mostrei para vocês agora, vocês saibam, porque ela é muito bacana e muito simples aí da gente utilizar para qualquer polígono que eu conheça os seus vértices para calcular a sua área, sem precisar subdividir em outras áreas. Beleza, pessoal? Espero que essa resolução possa ter ajudado nos seus estudos. Bons estudos e até a próxima!